bem-vindos ao primeiro episódio sobre o Diário dos Sonhos. Vocês me pediram muito esse vídeo lá no Instagram e eu resolvi trazer esse tema. Eu já falava sobre o assunto antes, assim, mas pra quem me acompanhava lá em 2020, e é um assunto muito recorrente na minha vida, e então eu resolvi trazer ele de volta aqui nesse vídeo. Eu quero falar pra vocês o porquê dessa ideia e como ela potencializa a nossa criatividade, ou para artistas que estão com bloqueio criativo. Enfim, eu tenho achado bem útil e então eu vim trazer esse conteúdo pra vocês. Vou contar um pouquinho também sobre as minhas experiências com sonhos. Eu já tive sonhos premonitórios, eu já aprendi coisas em sonhos, o que é muito estranho. Então vou contar um pouquinho pra vocês das minhas histórias também. Falar um pouquinho também sobre o mundo dos sonhos e o meu novo livro que tá pra sair, Hora dos Corvos. Então por isso também que eu quis trazer esse conteúdo pra cá. Acho que tem tudo a ver com o momento que eu tô vivendo. Vou dar algumas dicas pra vocês que querem começar a ter o diário de sonhos de vocês, o que vocês podem fazer, hábitos e algumas dicas de livros também. Oi gente, eu sou a Ana Jack, eu sou escritora de livros de pirata, bandas de rock e garotos que se apaixonam no mundo dos sonhos. Cara, eu preciso mudar o meu cenário. Tipo, essa aqui é a parte mais bonita de todo o quarto, só que tipo, ela fica muito alta e eu tô já em cima de uma cadeira com uma almofada, eu tô toda bamba aqui, mas o vídeo fica bonito, então é isso que interessa. Vou começar falando um pouquinho o porquê desse tema. A gente sabe muito pouco sobre os nossos sonhos, o que os sonhos são exatamente. Tem uma frase que eu uso no meu livro que é: quando a gente dorme, pra onde a gente vai? E quando a gente sonha, será que a gente pode se encontrar? Tem vários filmes e outras coisas que falam sobre essa temática, porque é uma coisa muito misteriosa ainda, assim, né? Tipo, da onde vem os sonhos e por que a gente sonha com o que a gente sonha e será que o nosso inconsciente tá tentando dizer alguma coisa pra gente? Será que os nossos sonhos têm algum significado? Porque eu acredito que os sonhos sejam uma mistura de o nosso cérebro querendo falar alguma coisa ou querendo desvendar alguma coisa que a gente não tá conseguindo na vida real, porque o inconsciente é algo que a gente não tem acesso. Então eu acho que tem a ver com isso. E claro, com tudo que a gente vê no nosso dia, que a gente ouve no nosso dia, a gente tá sempre com muitos estímulos, principalmente visuais, no Instagram, TikTok, nas redes. Então acho que é uma mistura disso. E como eu sou artista e eu já utilizei da técnica do Diário dos Sonhos, eu sinto que me ajuda na criatividade, então eu trouxe hoje esse assunto como uma ferramenta para artistas e para criatividade. É muito doido, porque eu comecei a estudar sobre os sonhos quando eu tinha meus 17, 18 anos, porque aconteceu uma coisa muito esquisita, assim. Eu tenho uma amiga que ela toca violão e tudo mais, e aí, tipo, eu tenho certeza absoluta que ela me ensinou a melodia de I Don't Give a Fuck, da Dua Lipa. Eu tenho certeza absoluta que ela me ensinou. E aí, tipo, eu sabia tocar direitinho e tal. Aí uma vez eu fui dormir na casa dela e eu saí tocando e tal. Dela assim, caraca, que legal, tu me ensina essa? E eu fiquei tipo, querida, que? Foi tu que me ensinou? E eu achei que ela tava me enganando, ela tava tipo zoando comigo, brincando, sei lá. Só que ela tava muito séria. E eu fiquei tipo, não, mas que? Eu aprendi isso de algum lugar, eu não fui atrás, foi tu que me ensinou, eu não tô maluca. Foi muito esquisito, muito estranho. E eu acho que na mesma semana, ou um pouquinho depois, aconteceu que eu fui pra uma escola de teatro e eu tava com uma impressão, uma sensação de que tinha entrado uma menina nova na turma. Mas assim, muito forte mesmo. E aí eu perguntei pras minhas amigas, assim, por acaso entrou uma menina nova na turma? Porque assim, eu tô com um pressentimento de que entrou alguém novo. Sei lá, eu tô achando que a gente tem uma aluna nova aqui. E elas assim, não entrou ninguém e tal. Deu uns 20 minutos, chegou uma menina pra uma aula experimental. E aí ela ficou na nossa turma. Tipo, claro, pode ter sido uma coincidência, mas coincidências, assim, porque naquele dia, naquele momento, foi tudo muito estranho. E eu já tive sonhos premonitórios antes. A minha mãe já teve sonhos premonitórios, então eu não sei se é alguma coisa de família ou eu tô viajando muito, mas eu já tive muitos sonhos que também eu acordo jurando que alguma coisa aconteceu. Eu fico muito confusa sobre, tipo, o que é sonho e o que é realidade. Às vezes eu acordo jurando que uma coisa é real.
E daí eu acordo e fico assim, não, nossa, caraca, aquilo era um sonho. Que louco, porque, tipo, eu jurava que isso tinha acontecido na vida real. E às vezes eu tenho até que perguntar pras pessoas se o que eu tô achando que é real realmente é real. Então é uma coisa muito doida. E às vezes a gente tem sonhos dentro de sonhos, que a gente dorme e acorda e pensa que acordou, mas na verdade a gente não acordou. A gente continua sonhando. Esses dias eu tava na casa do meu namorado e eu tive um sonho muito esquisito, tipo um pesadelo, assim, de que tinha um monstro no quarto. Tipo, eu tava dentro do quarto. Dentro do quarto. Eu tava vendo como era o quarto, que eu conheço. E aí, tipo, tinha um monstro se aproximando e eu não conseguia me mexer. E eu queria avisar ele que tinha um monstro ali. Só que eu não conseguia me mexer, eu não conseguia avisar ele. E aí, do nada, eu acordei. E eu tava naquele mesmo espaço. Tipo, era o mesmo quarto, só que eu tava sonhando e eu não sabia que eu tava sonhando. Foi muito esquisito. Então eu comecei a, tipo, estudar os sonhos justamente pra entender, né, o que exatamente os sonhos são e o que eles podem nos contar. E isso, cara, é absurdo como a gente tem uma fonte de ideias aqui. Tipo, todas as ideias do mundo vieram a partir da cabeça de alguém. Então, qualquer coisa extraordinária que possa ser criada, ela tá aqui dentro, a gente só precisa aflorar ela e, tipo, se aventurar e explorar pra entender aonde que ela tá e o que ela é pra gente pôr ela pra fora no mundo. Então, eu acho que os sonhos são uma fonte infinita de criatividade. Vamos começar, então. Quando eu tinha lá meus 20 anos, na pandemia, eu comecei a fazer conteúdo sobre o Diário dos Sonhos lá no Instagram. Não sei se esses vídeos existem ainda, mas eu comecei a pesquisar, tipo, o que vocês precisam? Vocês precisam só de um caderno, alguma coisa que vocês possam deixar do lado da cama, quando vocês vão dormir. Porque o que acontece? Primeiro que eu tenho muita ideia quando eu tô indo dormir, às vezes pulam umas ideias na minha cabeça e eu fico tipo, caraca, eu tenho que anotar. Eu tô quase dormindo e eu fico assim, meu Deus, eu tenho que anotar. E a mesma coisa com os sonhos, porque vocês já perceberam que quando a gente sonha, a gente acorda e esquece. Se a gente não conta pra ninguém, assim a gente acaba esquecendo ao longo do dia. Então é tipo, logo que acorda, anota tudo que se lembra. E vocês vão perceber que enquanto vocês anotam, vocês vão ir esquecendo sim dos detalhes. E não adianta o quanto vocês se forcem, vocês não vão lembrar. Parece que, tipo, o sonho não quer ser lembrado. Só que com esse exercício, vocês vão exercitar. É como qualquer outro exercício, físico, emocional. Vocês vão estar exercitando essa coisa de tentar lembrar dos sonhos. E aos poucos vocês vão ir vendo que vocês vão lembrar de tudo, nos mínimos detalhes. Tem gente que sonha em cores, tem gente que sonha em preto e branco, tem gente que sonha em primeira pessoa, como se estivesse assistindo um filme, né, de dentro do seu próprio corpo, como é na vida real. Tem gente que se vê no sonho. Então, tudo isso é muito legal de anotar, porque tudo isso pode ter um significado. Quem é mais visual, assim, tipo, pode tentar desenhar o que tá vendo nos sonhos. E eu acho que, por exemplo, eu sonho só com pessoas que eu conheço. Assim, eu não lembro de sonhar com alguém que eu nunca tenha visto. Pode ser, tipo, uma foto de uma mulher que eu vi uma vez num outdoor, sabe? Mas é um rosto conhecido. Porque a gente não tem como criar algo do zero, assim. A gente tem as nossas referências e a gente armazena elas na nossa cabeça. Então, a tendência é sempre que a gente use pessoas que a gente conhece nos nossos sonhos. E elas podem significar outras coisas. Não necessariamente, tipo, nossa, sonhei com aquela pessoa. Ou, tipo, o que aquela pessoa significa pra você. E, tipo, quanto mais você escrever, você vai ver que as ideias vão fluindo, as palavras vão fluindo, vocês vão conseguir explicar melhor pro diário de vocês o que vocês viram, e vocês vão começar a entender por que vocês viram essas coisas. Tipo, por que eu sonhei com essa pessoa? Por que eu sonhei com essa situação? Ah, tem a ver com um filme que eu vi. Tá, tem a ver com não sei o quê. A gente vai linkando as coisas e vai começando a compreender. E isso nada mais é que um exercício de criatividade também, porque quem gosta de escrever, quem é escritora, eu sou escritora. Às vezes eu sento no computador e eu tenho muito bloqueio pra começar a escrever. Tipo, as palavras não saem. E aqui eu tô fazendo um exercício de escrita, eu tô me estimulando a pôr palavras pra fora. Então isso também é muito bom pra sair do bloqueio criativo. Eu tô escrevendo essa história, A Hora dos Corvos, que inicialmente era um conto e tá virando um livro sobre o mundo dos sonhos. Porque agora eu vou entrar numa maluquice, tá? Porque existem teorias de que existe esse mundo que a gente só entra às 3 da manhã.
Tipo, sabe esses parquinhos de diversão meio na garagem, assim, do shopping ou dos prédios, que são meio macabros, mas tem algo de chamativo neles, mas eles são macabros? Não consigo pensar numa referência, mas tipo, com uns palhaços, umas coisas esquisitas, uns tubos, assim, uns escorregadores, ou tipo piscinas, assim. Se vocês pesquisarem, vocês vão entender do que eu tô falando, mas tipo, dizem que a gente conhece esses lugares porque a gente tem acesso a um mundo que a gente só consegue entrar às 3 da manhã. E nesse mundo existem certas regras pra gente poder andar. Isso pra quem pratica sonho lúcido, na verdade. O que também é uma coisa que vocês podem conseguir alcançar com o Diário dos Sonhos. Quanto mais vocês forem escrevendo, mais vocês vão lembrando dos sonhos de vocês vão documentando e, tipo, aos poucos, tem gente que diz, que relata, que já conseguiu comandar as suas ações dentro do sonho. Tipo, conseguiu caminhar pra onde queria, conseguiu fazer o que queria. Isso é um sonho lúcido, você consegue controlar o que você tá sonhando. E aí dizem que a gente entra nesse mundo e tem certas regras que a gente tem que seguir. Tipo, não pode cheirar as flores, não pode beber o chá, tem que ignorar certas pessoas que aparecem. E, principalmente, não pode perguntar que horas são. Eu captei todas essas informações e relatos de pessoas também que já fizeram essas coisas pra colocar no meu livro novo, porque eu acho que é um tema muito interessante. E eu, particularmente, lembro de uma vez ter perguntado que horas são num sonho. Dizem que o que acontece é muito bizarro, assim, que, tipo, tudo fica meio sombrio, assim. E o que aconteceu comigo foi muito bizarro, porque no sonho eu tava com a minha mãe, um amigo meu e um outro amigo. A gente tava, tipo, na Itália, e aí a gente sentou. Era uma coisa muito louca, tipo, a gente tava procurando parentes vivos do Kurt Cobain pra fazer um documentário. E aí eu perguntei que horas são pra um deles, e ele respondeu um negócio tipo, massa com queijo. E no sonho, eu aceitei aquilo como uma resposta de que horas são. Tipo, tá, é massa com queijo, beleza. Como se fosse tipo, é 4:30 da tarde. E aí quando eu acordei, eu lembrei disso, eu fiquei tipo, caraca, não tem mesmo como saber que horas são num sonho, eles não falam. Mesmo que eu pergunte, eu não vou saber a resposta, porque senão eu saberia que eu tô sonhando. A mesma coisa com... Dizem que a gente não consegue ler nos sonhos. Tipo, ler placas e a gente não consegue ler. E outra coisa também, dizem que a gente tem que contar os dedos das mãos pra saber se a gente tá sonhando. Tipo, se a gente tiver mais dedos, é porque a gente tá sonhando. Enfim, é uma coisa que dá pra explorar muito a fundo. Então eu acho esse conceito de sonhos lúcidos muito interessante. E é o que eu vou trazer pro meu livro novo. Nunca consegui ter um sonho lúcido, então, tipo, eu não tenho como falar nenhum relato aqui. Só essas coisas que eu contei pra vocês. E é muito louco, porque hoje em dia eu tendo a sonhar, tipo, uns 3 ou 4 sonhos por noite. Eu acho que é de ficar exercitando isso, sabe? Porque eu acordo muito pra ir no banheiro de noite, ou tipo, eu acordo porque eu tô com frio. Eu tenho um sono muito leve. E entre uma acordada e outra, eu sempre sonho. Tipo, eu sei que eu sonhei. E eu acordo, tipo, caraca, eu sonhei com trocentas coisas essa noite, como assim? Isso também é a minha cabeça funcionando, é a criatividade voando. E quanto mais vocês escreverem, mais vocês vão ver que isso vai acontecer. Eu acho que os sonhos nos dizem muito sobre quem a gente é também. Eles podem nos dar respostas que já estão dentro da gente e a gente não quer aceitar ou que a gente não consegue ver ainda. Eu acredito muito nisso. Porque eu acho que o nosso inconsciente trabalha de maneiras muito misteriosas. Tipo, tá tudo dentro da gente só precisa entender. E uma coisa muito interessante é que, tipo, existem, por exemplo, vou pegar aí pra vocês. Tipo, eu tenho um dicionário dos sonhos, tá? Que ele realmente é um dicionário. Por exemplo, eu sonhei com rato, cobra, sei lá, sonhei com uma montanha. Aí eu venho até aqui e leio o significado de ter sonhado com uma montanha. Deixa eu ver. Montanha. Se você estiver subindo por uma montanha e seu sonho o caminho for agradável e verdejante, é sinal de alcance rápido da riqueza e de boa posição social. Se a montanha estiver acidentada e você não conseguir chegar ao topo, aguarde reveses em sua vida. Vai ser preciso esforço para superar todas as fraquezas da sua natureza. Se você acordar bem quando estiver em um ponto perigoso da subida, fique tranquilo, você verá que as coisas tomarem um rumo. Você verá que as coisas
tomarão um rumo positivo exatamente quando parecerem mais sombrias. Então, eu gosto de ver isso aqui pra, tipo, ir entendendo o que os meus sonhos significam e o que eles estão tentando me dizer. E também existe... Eu não li ainda esse livro do Freud, que é a Interpretação dos Sonhos. São 2 volumes. Não sei se é exatamente esse assunto que a gente tá conversando, mas eu acho muito interessante e eu vou ler para depois contar pra vocês o que tem aqui dentro. Mas é isso então, recapitulando, peguem um caderno, pequeno, grande, o que vocês tiverem em casa, pra deixar do lado da cama. Detalhe, com uma caneta ou um lápis. Tipo, tenham sempre um caderno e uma caneta ou um lápis. Pra logo que vocês acordarem, anotarem tudo o que vocês lembram. Tipo, tentem lembrar de todos os detalhes. Ou tentem contar pras pessoas também, apesar de que as pessoas vão acabar esquecendo, mas tentem contar para que vocês estimulem lembrar desses sonhos. Vocês vão ver que quanto mais vocês fizerem isso, mais a cabeça de vocês vai trabalhar a favor de vocês. E as ideias de vocês também vão fluir. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, mas ainda tem a ver com criatividade e eu acho que é uma técnica bem interessante, assim, e diferente do habitual. Claro, se não funcionar pra vocês, não precisam continuar. Eu cheguei a manter um diário dos sonhos uma vez por meses, assim. E realmente é uma experiência muito interessante, porque tinha noites que eu lembrava de todos os 3 ou 4 sonhos que eu tive. E eu gosto, e eu queria trazer esse conteúdo pra vocês, pra ver se vocês também vão gostar, se vai ajudar vocês de alguma forma. E me contem depois. Aqui, eu me chamo na DM, eu vou adorar saber os relatos de vocês, tá bom? Minhas redes sociais ficam todas aqui embaixo, o link da lojinha de Nadia Kim também tá aqui, e é isso. Beijo!